Fala, meus queridos, resolvi fazer esse vídeo sobre a crise de maio. Você sabe o que é a crise de maio nos vestibulandos? Se você sabe, você já sabe sobre o que eu vou falar aqui, né? Mas antes de começar, eu queria alertar que esse vídeo não é aqueles vídeos de vai dar um conselho disfarçado e no final vende curso. Não vai ter nenhum curso sendo vendido nesse vídeo, tá? Também não é aqueles clickbait que tu faz um troço com uma thumbnail atrativa pra chamar a atenção do aluno e ele clicar e tal. Eu tô com um ranço disso. Deixa eu começar desabafando. Ai, que coisa chata, todo vídeo no YouTube é igual. Mas que bosta isso, aí tá a mesma coisa sempre fazendo. Então eu tô com ranço, eu não vou fazer também, tá? Professor, mas daí tu não vai ter tanta visualização e não vai bombar tanto, não me importa. Você que tá assistindo vai se sentir melhor no final do vídeo, então pra mim tá tudo certo, tá? Não precisa curtir, não precisa comentar, não precisa compartilhar, não precisa seguir o canal, é só escutar o vídeo até o final pra você tirar um pouco dessa angústia do seu peito. A crise de maio, ela acontece entre os vestibulandos já há muito tempo, não é uma novidade desse ano. Se você está passando por um cansaço extremo e uma sobrecarga nesse momento e até duvidando se você vai conseguir mesmo, saiba que isso é generalizado entre os alunos. Eu fiz um tweet sobre isso e, cara, não sei quantas pessoas compartilhando e comentando, assim, coisas pesadíssimas, né? De que estão sobrecarregados em relação ao estudo. No Instagram também eu fiz uma enquete e coloquei ali para votarem, a imensa maioria mega sobrecarregado nesse momento. O que eu acho que acontece, o que se soma a isso para chegar nesses fatores. A gente começa os estudos no início do ano, alguns já em dezembro, logo depois do Enem, outros em janeiro, fevereiro, março. E quando chega essa época de maio, acho que a gente idealizou um momento de preparação que a gente teria. Não, maio eu já vou estar em tal situação, né? Geralmente em maio a gente começa a fazer simulados. Quem faz cursinho tem os primeiros simulados ali em abril, maio, já tem algum resultado, né? E esse resultado nem sempre é o que a gente gostaria. Faz um simulado e não foi aquele mesmo processo. Então a gente começa a se duvidar, né? Duvidar da gente mesmo. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Começa a gerar aquela angústia, né? E eu acho que esse ano específico de 2024, em que eu tô gravando esse vídeo, isso foi agravado porque em maio veio a divulgação da data do Enem. Então, querendo ou não, nós já temos uma data, 13 e 10 de novembro, e a partir do momento que você tem a confirmação da data, acontecem duas coisas, né? A primeira é, finalmente temos uma data confirmada agora, mesmo que fosse a que a gente já estava esperando. E o outro sentimento é de, então falta menos de 6 meses pro Enem, né? Falta tanto pro Enem. E aí você começa a imaginar o que você tem para fazer versus o que você já fez, versus o resultado que você já atingiu e dá aquele negócio, né? E aí tem inscrições do Enem também. Parece que quando tem a data para abrir as inscrições, o Enem se torna real. Até então ele tá algo mais um pouco distante. Então tudo isso se soma, né, para gerar em você essa angústia. Só que o que eu queria falar no vídeo de hoje é a origem desse sentimento, né? Que é o que eu tento trabalhar com os alunos para que eles não dependam disso, porque é a origem desse sentimento que você tem que investigar para que você se sinta melhor. Primeiro de tudo, esse sentimento é válido, tá? Você está sentindo ele, você não tem que tentar reprimir, tentar ser mais forte, não. Eu acho que se permitir sentir isso e reconhecer que você está com esse sentimento é importante, só que a gente tem que lutar contra isso também para se sentir melhor. Porque se você estiver no dia da prova cansado, sobrecarregado e estressado, você não vai fazer uma boa prova também. Então, de onde vem a origem disso, né? Os alunos criam na cabeça deles, e eu acho que não é que os alunos criam não, tá? Eu acho que vocês são vítimas disso, porque o sistema escolar motiva isso. A gente cria na nossa cabeça uma ideia de que existe uma quantidade de conteúdo X para ser estudada, existe uma nota Y a ser alcançada e que basta a gente fazer o que tem que ser feito para chegar nela. Então, quantidade de conteúdo X, de onde vem isso? Prova do colégio. Galera, vai cair da página tal até a página tal. Vai cair o capítulo tal e o capítulo tal na prova. O professor dizia isso e quantas vezes você ouviu do professor do colégio a seguinte frase: a prova vai estar fácil ou difícil, professor? Para quem estudou vai estar fácil. Inúmeros e inúmeros professores no Brasil repetem isso. Para quem estudou vai estar fácil. Aí vocês vão mal na prova, no outro dia ele diz, galera, vocês não estão estudando, é só estudar que é tudo que a gente viu na aula. Ou seja, durante 9 anos de ensino fundamental, 3 anos de ensino médio, a gente alimenta a ideia de que você foi mal porque não estudou. Era só ter estudado que você teria ido bem. E eu não estou criticando os professores do colégio dizendo que não podem fazer isso, não, porque eu realmente acho que no colégio é só estudar para ir bem. Na imensa maioria dos casos, né?
É só sentar a bunda e estudar. Se você não tiver alguma dificuldade de aprendizagem, né, por algum motivo específico, tá tranquilo, não é o problema. Só que no Enem e no vestibular não é assim. No Enem principalmente. O Enem não é uma prova de direta relação entre estudo e desempenho. Não é, porque ele não é uma prova conteudista. Você tem que saber o conteúdo, óbvio, é pré-requisito, mas não é só isso que basta. Senão tu não teria pessoas que não estão estudando arduamente indo bem na prova. Ela cobra outras habilidades além da memorização. Só que isso ficou cristalizado na nossa cabeça. Eu tenho que estudar da página tal até a página tal para ir bem. Lá no colégio, era o quê? Da página 12 até a 30 que caía. E a gente ainda reclamava. Nossa, vai cair tudo isso na prova. Só que agora são 3 anos de ensino médio. Só que você continua com a ideia na cabeça de que você tem que ver todo aquele conteúdo para passar. E pior, alguns alunos seguem cronograma pronto de cursinho, que nenhum cursinho elabora cronograma. Desculpem os cursinhos, podem ficar bravos comigo, mas vocês não elaboram cronograma pensando em quantas horas o aluno vai ter para ver. Vocês jogam o cronograma ali e dane-se se o cara vai conseguir cumprir ou não. Cronograma com não sei quantas horas de cada matéria. Ah, mas tem que ser aprofundado porque os conteúdos estão cobrando. Eu sei que tem que ser aprofundado, mas os alunos vão conseguir ver isso com qualidade? Ninguém está pensando nisso. Joga lá e deixa que se vire. Conteúdos impossíveis de serem seguidos por alguém que tem 1 ano para estudar. Então bota o cara a ficar 2 anos estudando pro Enem. Começa a estudar em 2024 para fazer o Enem em 2025. Para ver toda a matéria que dão do jeito que dão. Né? Fica a minha crítica. E você colocou na sua cabeça que você tem que saber tudo aquilo para passar. E aí quando você começa a ver em maio onde você queria estar versus onde você está, já dá aquele desespero, né? Ah, mas eu não tô onde eu queria aqui, o professor não vai falar. E aí você ainda tem na sua cabeça a nota que você tem que atingir, né? Que existe uma nota fixa. Você tenta reproduzir isso como se fosse da época do colégio. No colégio tinha média 7, média 5, média 6, depende da escola, né? Se era conceito, tem que tirar no mínimo B, no mínimo C e tal. Tinha uma nota a ser atingida. Só que no Enem não tem. Por mais que você olhe notas de anos anteriores e coloque na sua cabeça, eu preciso aumentar 40 pontos, eu preciso aumentar 80 pontos, eu preciso aumentar 120 pontos. Por mais que você coloque isso, não é assim que funciona. A nota para entrar de um ano para o outro muda. Tu depende do desempenho das outras pessoas, tu depende da dificuldade da prova, tu depende de como vai ser a TRI daquele ano. Não é verdade que tem sempre a mesma nota. Ah, mas se basear aqui em anos anteriores, geralmente precisa mais de... Eu sei, mas não é fixo isso. Tu não sabe a nota que tu vai ter que atingir. Tu pode estar pensando que tu precisa de mais 80 pontos, talvez com 70 a mais tu já passe. Tu pode estar achando que tu precisa de 80, talvez seja necessário 90. Tu não tem como ter essa certeza. Então, tem 2 coisas enraizadas na tua cabeça que tu precisa perder para que esse sentimento comece a diminuir. O primeiro é a noção de que existe um conteúdo X a ser vencido, e o segundo, a noção de que precisa atingir uma nota Y. Talvez você não concorde com isso, e tá tudo bem, para o vídeo agora, vai ver outros vídeos que estão por aí. Tem vídeo, se você parar esse vídeo agora e for procurar como ser aprovado em medicina na NASA em apenas 6 meses, como ser aprovado para ser o melhor não sei o que do mundo, estudando apenas 4 horas por dia. Tá cheio de vídeo clickbait, cara. Vai para aqueles. Talvez esse seja o vídeo que você precise e não o meu. Tá tudo certo. Vai para lá. Mas eu quero tentar colocar na sua cabeça, se você continuar assistindo esse vídeo, que isso não é saudável para você. Seguir uma rotina. Ah, mas eu vi o vídeo do fulano lá falando que não sei quantas pessoas seguiram aquilo e deu certo. E quantas pessoas seguiram e não deu certo? É sobre isso que a gente tem que falar. Quantas pessoas seguiram tudo aquilo que foi falado e não funcionou? Será que você vai ser uma das pessoas que vai funcionar ou das que não vai funcionar? Será que você está sendo mais uma pessoa que vai servir como propaganda para esse cursinho, para esse mentor de estudos? Ou você só vai ser ignorado porque para você não deu certo e eu continuo fazendo propaganda com os outros? Cara, acorda! Tu tem que ter autonomia de estudos. Se você não estudou ainda a quantidade de conteúdo que você queria, quanto de quantidade de conteúdo você ainda consegue estudar dentro do tempo que você tem com saúde? Porque se você priorizar a sua saúde mental e a sua saúde física, você não vai fazer uma boa prova no dia. Tem gente estudando de madrugada, prejudicando a qualidade do sono. Tem gente deixando de praticar atividade física para estudar mais e não percebe que, por mais que isso traga mais conteúdo para a pessoa, vai fazer com que ela tenha um desempenho pior no dia.
Então, como é que você organiza essas coisas e percebe esses processos para que eles não te prejudiquem? Por mais que você ache que tem uma nota Y a ser atingida, o que você precisa focar é na sua evolução. A nota Y, ela é uma consequência, ela não é uma causa. A nota que você tem que atingir, ela tem que ser uma consequência do seu processo. O seu foco tem que ser em evolução. Como é que eu vou fazer para aumentar a minha pontuação? Como é que eu vou fazer para evoluir a minha nota? Como é que eu melhoro em matemática? Como é que eu melhoro em redação? Como é que eu melhoro em linguagens? Isso é o que eu tenho que focar. Então eu não estou em matemática ainda na nota que eu queria. Como é que eu vou fazer para melhorar em matemática? Não como é que eu vou fazer para atingir a nota tal. O atingir a nota é consequência. Se a gente começa a fazer as coisas com meta no que tem que atingir, a gente se perde. Eu vou usar mais uma vez para você o exemplo desse vídeo. Eu não vou me vender a fazer vídeos rasos de conteúdo, buscando atingir mais visualizações, mais inscritos no canal, só porque tem gente fazendo isso e dando certo. Eu não acho bom pra mim. Eu não quero fazer esse tipo de coisa. Professor, mas daí tem um mentor de estudos lá fazendo não sei o que e ele tem muito mais inscritos no canal que tem. Parabéns pra ele. Se pra ele tá bom isso, tá tudo certo. Pra mim não tá. Eu preciso fazer vídeos que as pessoas gerem uma transformação nelas, que elas parem para pensar e mudem. Cara, esse cara tem razão, eu preciso rever o que eu tô fazendo. É isso. Porque se a gente focar na sua evolução, na sua transformação, essa nota vem como consequência. Senão ela não vai vir. Você tá seguindo o que os outros estão falando e não vai vir. Você tem que ver se aquilo serve para você. A crise de maio é instaurada, e a gente pode resumir isso agora, pela idealização que os alunos fazem do processo de preparação. Eu vou usar o meu conteúdo, tá? Literatura, para falar sobre isso. Romantismo é uma escola literária que trabalha a idealização de tudo. A idealização da pátria, falava que o Brasil era maravilhoso, quando na verdade ele não é. A idealização dos indígenas, você tem romances românticos que mostram um indígena que consegue arrancar uma árvore do solo com um braço só e erguer ela. Idealização do herói, colocando aquilo. Você tem a idealização de absolutamente tudo. Idealização do comportamento feminino, você tem a idealização da burguesia, do comportamento da burguesia da época, que depois tudo nas outras escolas foi denunciado e desmascarado, e até debochado de alguma maneira. A idealização da preparação é uma visão romântica do processo que provavelmente você teve lá no início. Eu vou comprar esse cursinho aqui, ó, vou assinar, eu vou assistir todas as aulas, eu vou fazer tantas questões, eu vou fazer tantos simulados e a minha nota em maio vai estar tanto. Quando você viu que isso não correspondeu, você colapsou. É daí que vem a crise de maio. Já vou te antecipar, vai ter outra crise em agosto. São os 2 meses clássicos de crise, maio e agosto. Por quê? Porque são momentos-chave da nossa preparação em que a gente para avaliar e vê que a nossa realidade não corresponde à idealização que a gente fez. Então o problema, a origem desse sentimento é a idealização, não é o que está acontecendo na prática. Eu não conheço você, mas eu posso garantir para você que existem muitas pessoas que no Enem 2023 fizeram 800 de média e que quando estavam em maio, não estavam fazendo 800 de média nos simulados. Eu garanto para você, eu sou professor, mentor de estudos, olha, professor há 18 anos, mentor de estudos há pelo menos 10, tá? No mínimo 10 eu posso dizer de cabeça aqui que eu sou. E eu posso te garantir que tem muita gente que passou com 800 de média lá no final do ano que não estava com 800 de média agora. Estava com a sua nota, talvez até menos. Por quê? Porque o foco precisa ser a evolução e não uma nota X a ser atingida. Quando a gente bota uma meta que para nós parece muito distante, a chance de você se desmotivar é muito maior do que você se motivar com isso. E motivação importa. Por mais que queiram te enfiar a goela abaixo, que o que importa é ter disciplina, não é. A disciplina ela vem com a motivação, não são coisas opostas. Você não tem que se disciplinar apesar da motivação. Já fiz episódio de podcast sobre isso. Se você está vendo esse vídeo, assiste o meu podcast, tem os episódios aqui, é de graça, não precisa pagar para assistir. Tá lá, tem um episódio, motivação importa mais que disciplina. Porque importa. Professor, não, eu tenho que ter disciplina e tal, então deixa eu te perguntar, você que está aqui assistindo porque está sofrendo a crise de maio, tá dando certo focar só na disciplina? Sem focar na motivação? Você está super bem agora, rendendo horrores? Não tá. Então tenta uma alternativa diferente.
A gente precisa de motivação, a gente precisa de saúde mental, a gente precisa descansar, a gente precisa ter uma rotina melhor para que possa render melhor nos estudos. É possível estudar menos e render mais, tendo mais qualidade e não quantidade. São essas coisas que eu preciso te falar. Então o resumo desse vídeo que eu queria fazer era para dizer para você isso. A crise de maio vem, ela é real para todos, vai ter uma nova crise em agosto e a origem desse sentimento, na minha humilde opinião, é a idealização que você fez do processo lá em cima. Então vamos idealizar menos e lidar melhor com a realidade. Qual é a sua realidade atual? O que você pode fazer para melhorar? Né? Tem gente que está dividindo estudo com trabalho, tem gente que está dividindo estudo com condições que não tem para estudar em casa, boas. Tem um monte de gente passando por um monte de perrengue. Então, em vez de idealizar e lamentar não ter as condições ideais, vamos fazer o que eu sempre uso nas minhas aulas. Quem já é aluno sabe, a célebre frase de Mário Sérgio Cortella que eu levo para minha vida. Fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É isso. É isso. Em vez de lamentar não ter condições melhores, vamos fazer o melhor que a gente pode com as condições que você tem. Quantas horas você tem por dia para estudar? Vamos render nisso. Quantos pontos você está fazendo em natureza? Não é o que você queria? Como que a gente pode fazer para melhorar mais rápido? Qual é a melhor estratégia? E eu vou estar aqui para te ajudar. Então eu quis fazer esse vídeo para falar um pouco e tentar trazer um pouquinho de conforto para você nesse momento. Não é só você que está passando por isso. É uma galera, talvez não tenha tantas pessoas curtindo e comentando aqui que estão passando por isso, porque enfim, né, já falei sobre isso no vídeo, o meu ranço que eu tô desse tipo de produção de conteúdo, mas não tem problema, vai para as redes sociais, vê as pessoas espontaneamente falando, que você vai ver que tem muita gente passando por isso também. E a origem desse processo é um trabalho que não foi feito de preparação emocional lá atrás. Então você tem que se preocupar com esse emocional para que você esteja melhor. Da mesma forma que eu tô falando para você, que tem muita gente passando por isso, tem muita gente que passou por uma crise de maio muito forte em outros anos e que esse ano não tá tão forte assim. Por quê? Porque preparou o seu emocional melhor. Então, preparação emocional importa, esse tipo de coisa faz toda a diferença na hora da prova. A gente querer se bloquear e ser um robozinho que estuda 24 horas por dia para fazer uma melhor nota, não faz muito sentido, né? Vou acabar esse vídeo dando um recado especial para você que é vestibulando de medicina. Específico para você. Até agora o vídeo serviu para quem é vestibulando de qualquer curso, mas agora no final eu quero falar para você que quer medicina. Se você vai trabalhar para dar uma melhor saúde para as pessoas, você não tem que primeiro se preocupar com a sua? Será que o comportamento de virar um robô que estuda 24 horas por dia, negligencia tudo e foca em disciplina, 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 é o melhor comportamento que a gente espera de um médico? Ah, mas eu vi o fulano lá que é estudante de medicina e ele disse que foi isso que ele fez para conseguir. Será que valeu a pena? Será que ele não poderia ter conseguido de outra forma? Será que ele não poderia ter conseguido de um jeito mais fácil? Será que a experiência pessoal de alguém que passou por aquilo se transforma automaticamente num método de estudos? É isso, né? O fato de as pessoas terem conseguido algo de uma determinada maneira não significa nem que aquela é a melhor maneira, nem que ela não poderia ter conseguido de outra maneira. O meu trabalho como mentor de estudos é encontrar a melhor maneira que você pode chegar nesse resultado e não querer o resultado a todo custo, apesar de tudo, porque essa não é a visão que um médico deveria ter. Esse é o meu último recado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, respirem fundo, tentem acalmar um pouco o coração com essa crise de maio, porque as coisas vão melhorar, a gente vai conseguir engrenar nos estudos novamente, se a gente estiver focado em melhorar o nosso desempenho. Se focar em melhorar o desempenho, aí a aprovação vem como consequência. Beijo pra vocês!